aluno Gustavo Porto, curso de Eletromecânica 1A. E, bom, eu vou falar sobre o modo de vida dentro das senzalas. Bom, os escravos assim que chegados, eles eram levados para que fossem marcados. Os locais e os símbolos variavam de acordo com seus donos. Esses símbolos eram para identificá-los, caso de fugas e qualquer tipo de situação adversa. Bom, após marcados, eles eram levados aos seus aposentos, ou se fosse dia ainda, porque muito cedo os que estavam nos aposentos eram levados às fazendas para que pudessem trabalhar com a plantação, a pecuária, enfim, realizar os seus serviços diários, serviços esses que eram árduos e constantemente eles eram ameaçados e castigados. Quando a gente fala dos castigos que eles sofriam, eu vejo muitas pessoas olhando para chicotes e esse tipo de situação, mas os castigos sofridos pelos escravos iam muito além disso. Por exemplo, a gente tem objetos como gargantilhas que eles usavam no pescoço para que impedissem eles de fugissem. Elas eram auxiliadas de 3 sinos, onde basicamente, mesmo que ele conseguisse tapar os dois com a mão, um continuaria fazendo zoada e assim a fuga seria impossível, pois eles conseguiriam ser ouvidos e poderia ser recapturado novamente, né? Então, os castigos eram mais diversos. Os próprios rituais deles para serem descontinuados e evitados, eles usavam pesos na panturrilha. Então, por exemplo, a capoeira, quando os fazendeiros viam as práticas deles, eles começaram a acorrentá-los e a prendê-los e fazer diversos castigos. Tinha um procedimento mesmo que era chamado de confessionário, quando eles queriam arrancar alguma informação que os escravos estavam omitindo naquele período. Eles eram colocados numa situação assim, mais ou menos, um braço esticado para trás, e era forçado às suas costas em uma espécie de madeira, uma estrutura, parecendo uma cama, e era como se seus membros fossem arrancados. Havia muito o quebramento de ossos e etc. nessas máquinas, até eles conseguirem as informações. Quando a gente fala em castigos também, a gente tinha o próprio castigo psicológico, onde os escravos eram presos, geralmente eram presos em mais de um escravo, em uma estrutura tipo uma madeira, e essa estrutura eles eram de derramado melaço em seu corpo e ingerido também, para que gerasse sede. Era colocado uma vasilha de água na frente deles enquanto eles estavam presos, e eles, além de sentir sede, os insetos, os animais iam em direção aos seus corpos e ficava aquela tortura psicológica na cabeça dos escravos, né? Bom, após esse longo dia de trabalho, eles chegavam e só tinham direito a apenas uma única refeição, que era o feijão, que hoje em dia a gente tem essa influência que a gente teve, né? Queria ressaltar também o trabalho doméstico. Assim como os homens eram levados logo cedo para fazerem seus trabalhos no campo, as mulheres também eram levadas para fazerem um trabalho doméstico dentro das casas dos fazendeiros. Esses trabalhos eram de servir, lavar, cozinhar, limpar. E entre esses serviços eu destaco um, que é o que a gente sabe que naquele período a gente tinha um pós-peste negra. Então a gente tinha uma doença e eles tinham conhecimento da importância da higiene. E por isso que acontecia? A gente tinha uma espécie de assento onde eram feitas as fezes dos fazendeiros, e um escravo era responsável por usar uma máscara e fazer a troca daquele cesto onde era feita a fezes. E ele usava essa máscara justamente para que o contato com os fazendeiros fosse mínimo, para que não houvesse risco dos fazendeiros pegarem a qualquer tipo de doença, qualquer situação parecida. Então a gente não pode pensar nesse processo das senzalas como só chicotes e tranquilidade. Eram diversos tratamentos subhumanos e diversas situações extremamente inadequadas. Se pensarmos, é necessário refletir sobre tudo isso que aconteceu dentro daqueles determinados locais. A senzala é uma forma de moradia para populações escravizadas, vindas do continente africano, por um movimento chamado diáspora africana, ou vinda compulsória de sujeitos para o trabalho no sistema escravista na colônia portuguesa. A forma de moradia da população escravizada, que no caso é as senzalas,
estava diretamente relacionada à Casa Grande. Enquanto os senhores viviam na Casa Grande, os escravos serviam aos senhores da Casa Grande e viviam em habitações com poucos recursos e conforto. Essa relação traz um aspecto de intimidade entre senhores e escravizados. E vai ser essa relação que Gilberto Freire vai utilizar para entender a sociedade patriarcal brasileira no seu livro Casa Grande e Senzala. A senzala fazia parte do cotidiano das pessoas escravizadas, envolvendo organização social, resistência e convívio social. A palavra senzala tem origem africana, que significa morada. Mas as senzalas eram comandadas e organizadas pelos senhores, que cuidadosamente faziam de tudo para prevenir fugas, colocando grades nas pouquíssimas janelas que existiam nas senzalas. E à frente da senzala, eles colocavam um tronco que é chamado de pelourinho. Esse tronco era destinado à tortura física dos escravos. Essa estratégia do castigo era vista como uma forma exemplar para outros escravos, sendo assim para intimidá-los a não tentar fugir também, e para inserir as serviços na morada para esses homens e mulheres. Só havia uma refeição por dia, o que era insuficiente para a nutrição dos escravos. Essa refeição era feita em um panelão pelas escravas, geralmente canjica, feijão e inhame, carne muito raramente. Os escravos na senzala sempre buscavam manter a sua tradição africana. No caso da dança, ela foi mudando e ganhando movimentos de luta, que gerou o que hoje em dia a gente conhece como a capoeira. Bom, a vida no quilombo não sabemos totalmente como era, pois haviam vários escravizados que vinham de várias partes da África, que eles propriamente tinham seus costumes e religiões. A vida no quilombo variava bastante nos seus aspectos, principalmente aqui no Brasil, que teve aquela mistura de diferentes etnias. Em geral, havia a divisão de trabalho e a estrutura pré-estatal. Ele não havia uma diferenciação essencial entre líderes e governadores, de modo que trabalhavam, praticavam geralmente a agricultura, a subsistência e o comércio. Além dessas coisas que eu citei, o quilombo tinha como objetivo proteger os escravizados de perseguições de senhores contra os escravos, além de servir como espaços para catequizar os africanos, mostrando assim uma aliança entre o catolicismo colonial e os líderes quilombolas. E no quilombo tivemos também o desenvolvimento, da capoeira, que por ser aulas muito fáceis, que os portugueses sabiam que os escravos estariam fugindo para lá, eles desenvolveram essa dança em forma de luta para sua sobrevivência. Meu nome é Cananda e eu vou falar um pouco sobre os líderes dos quilombos, A gente vai falar um pouco sobre o quilombo dos Palmares. Existiram 2 líderes no quilombo. Os historiadores, falaram que existiam 2 líderes. Um deles foi Zumbi dos Palmares. O líder, além de Zumbi dos Palmares, foi Ganga Zumba. Ele morreu misteriosamente, supostamente de envenenamento, e ele ficou na liderança do quilombo desde 1645 a 1678, que foi depois, logo após a sua morte. Que Zumbi dos Palmares, ele veio, a ser líder do quilombo dos Palmares. Ele permaneceu como um chefe do quilombo dos Palmares, digamos que o seu reinado foi de 1678 a 1695, quando ele foi morto pelos portugueses. Eu falei um pouco, brevemente, sobre 2 líderes que o quilombo dos Palmares teve, que foi Ganza Zumba, que foi o primeiro,
né, que ele morreu misteriosamente de envenenamento. E outro foi Zumbi dos Palmares, que todos nós conhecemos, né, um líder quilombola que lutou contra a escravidão e que infelizmente foi morto pelos portugueses. Espero que vocês tenham gostado. Olha aí, minha mãe África, porque querem me maltratar. Mas muito mal sabem eles que eu venho de lá. Trago na minha bagagem toda a minha valentia. Sou um negro com coragem que vem de muita covardia. Passa distante, e eu que já nem posso ver. Olha, capitão do mato, não vou mais me esconder. Daqui eu só saio morto, tendo minha liberdade. Olha, eu canto capoeira, não nego minha identidade. Canavial, assim ainda não